Então tá, gente, primeiro, muito obrigado por estarem aqui. Acho que vai ser legal essa sessão para a gente conversar um pouco sobre comunicação assíncrona. Só para explicar para vocês um pouco também, eu fiz um curso no ano passado que falava um pouco sobre trabalho remoto, citava um pouco dessa parte de comunicação assíncrona. E aí, essas últimas semanas, a gente estava conversando sobre isso lá no squad de Product Innovation, e eu comentei sobre isso, aí o Pedro falou, cara, seria legal a gente talvez trazer um shout para falar sobre isso, acho que pode ser um ponto interessante. Então aqui eu vou trazer alguns pontos, não sou especialista na área, né, vou trazer alguns pontos que eu peguei desse curso que eu fiz ano passado e também algumas outras coisas que eu fui buscando na internet, em livros, enfim. Beleza. Então, para começar, comunicação assíncrona, né? Primeiro, assim, por que que isso é importante? Primeiro, trouxe aqui um dado de um pesquisador da área da administração, que ele fala que 60% de todos os problemas que surgem dentro das empresas são causados por uma comunicação, aqui a gente chama de pobre, né? Mas problemas relacionados à comunicação. E como é que as pessoas percebem esses ruídos na comunicação? Aqui tem alguns cenários, né? Primeiro, quando a liderança não comunica tarefas ou ações ou expectativas de uma maneira clara. Por exemplo, também aqui, quando mudanças e decisões não estão sendo muito bem comunicadas. E até quando a companhia, a empresa, né, se comunica de alguma forma um pouco inadequada. Ou não dentro do que é esperado. E aí vão acontecendo alguns tipos de problema. E aí, já era um problema isso anos atrás, né, de modo geral, e aí surgiu um fator que talvez vocês conheçam, não sei, chama pandemia. E a pandemia veio para no ambiente de trabalho, né, as mudanças por conta da pandemia vieram muito, talvez assim, de uma maneira despreparada para muitas empresas, e isso foi pegando as pessoas de surpresa. Então, quando muitas pessoas viram do tipo, tá, vamos ter que sair do escritório, então home office, vamos ter que fazer home office. Só que na realidade, uma coisa que acontece muito é as pessoas acharem que na realidade que elas estão fazendo home office, mas o que realmente acontece é o trabalhar de casa, que é o work from home, que a diferença deles é basicamente que o home office é um espaço que é preparado, a gente tem uma questão de flexibilidade, e o work from home é mais um cenário em que as pessoas veem ele talvez um pouco mais provisório, assim, até algo retornar, ou, né, entre aspas, assim, o estado normal, e não tem necessariamente um planejamento, uma preparação perfeita, assim, né, uma coisa que a gente vai organizando na medida que vamos percebendo questões, problemas, enfim. E aí, pensando nesse pensamento, o que muitas vezes acontece nas empresas? A gente vem lá do escritório, o que acontece no escritório? Lá a gente consegue ver as pessoas, né, ao vivo, a gente consegue interagir com essas pessoas, isso é ótimo. E essa comunicação que a gente tem com as outras pessoas, ela se dá de diversas formas. E cada forma diferente tem um peso. Então, tem pesquisas que apontam que a nossa comunicação, a forma como a gente absorve o que as pessoas falam pra gente, 55% está atrelada com expressões faciais, a gente olhar assim, tipo, essa pessoa talvez está essa cara de quem está feliz, ou de quem não está necessariamente gostando. 38% está relacionada com o vocal, né? Então eu percebo pela voz da pessoa se ela está falando isso de uma forma boa, uma forma ruim, enfim, como essa comunicação está se dando. E 7% é uma comunicação verbal no sentido de comunicação escrita. Então, pensando que a gente teve que se adaptar a um novo cenário e muito mais a nossa comunicação se dá de formas mais escritas hoje, pensar que, assim, 7% do todo está ganhando mais responsabilidade. Então, isso pode acabar justamente criando mais ruídos, né, nessa comunicação. E aí que eu trago esse ponto, assim, que essa comunicação verbal é um desafio tremendo para quem está trabalhando remoto. E aí, falando de trabalho remoto, também é legal falar que o trabalho remoto é mais sobre como a gente trabalha, né? E não onde. Que aí, dentro desse treinamento que eu fiz ano passado, eles falavam também sobre esses pilares do trabalho remoto, que está justamente ligado com essa parte da comunicação. Então, a primeira parte é justamente que essa localização das pessoas não importa. Acho que
isso se tornou uma realidade na pandemia, né? Mas, para além disso, os outros pilares também estão relacionados com ajudar com que as pessoas sejam autogerenciáveis e, para que isso aconteça, os processos dentro da empresa precisam estar muito bem estruturados e a liderança da empresa tem que estar focada em resultados. E aí eu frisei resultados aqui, eu também quero entrar um pouco mais o que são resultados, né? Então, o foco desse estudo falava que a empresa não tem que focar em controlar as pessoas, assim, supervisionar, né, trazer ajuda, suporte para que as pessoas consigam fazer o que elas precisam fazer. As entregas são mais importantes do que as horas trabalhadas. As pessoas querem participar ativamente nas coisas que elas criam, né? Elas querem ter esse sentimento do tipo, tenho minha mão aqui, fui eu que fiz. Isso vai ajudar bastante com que as pessoas se sintam mais aptas a trazer mais resultados e resultados melhores. E aí, isso também está diretamente ligado com outro conteúdo que ele fala sobre essa lei de Parkinson, que não tem nada a ver com a doença. O Parkinson, se não me engano, ele era um físico que ele estudava sobre gases. E aí ele falava que os gases, eles se expandiam de acordo com o espaço que eles tinham. E aí os estudiosos da administração também vieram falar sobre como essa lei se aplica também para o que a gente faz no nosso trabalho. E aí o que eles falam é que assim, o tempo que a gente precisa para performar uma tarefa, ele vai se expandir de acordo com o tempo que a gente tem disponível para fazer isso. Então, assim, se eu tenho 30 minutos para fazer uma tarefa, ou se eu tenho 2 semanas, eu vou conseguir preencher esse tempo. Ou então, assim, se eu tenho uma reunião de 20 minutos, ou se eu tenho uma reunião de 2 horas, eu vou conseguir preencher esse tempo. E esse estudo mostra que as pessoas se dividem, basicamente, em 2 grupos. Aí tem o primeiro grupo, que são as pessoas que querem entregar as tarefas o mais rápido possível para ter um tempo livre. Isso pode, de alguma forma, fazer com que elas sejam mais produtivas naquele momento que elas estão entregando, né, naquela hora. E tem as pessoas que não querem parecer que elas estão ociosas, né, que elas não estão trabalhando, e elas tentam preencher realmente essas horas. Só que cada hora trabalhada ela é talvez um pouco menos produtiva. E aí eles explicam que as pessoas elas vão permeando, assim, né? Elas podem ter momentos que elas estão mais nesse primeiro perfil, depois elas estão no outro perfil. Beleza. E aí, trago aqui também que o jeito que a gente se sente sobre o trabalho está diretamente conectado com a forma como a gente se comunica no trabalho. E aí, vamos entrar nessa parte do que é síncrono e o que é assíncrono. Então, eu trouxe uma definição assim, super simples para não deixar dúvida. Então, assim, síncrono ao mesmo tempo, assíncrono não é ao mesmo tempo. Basicamente, é isso. E aí, por que a gente precisa levar essa comunicação assíncrona em consideração? Por que ela realmente pode ser importante de alguma forma? Primeiro, é que o tempo das pessoas, né, o tempo pessoal, no sentido de ser produtivo, é uma coisa que varia. Então, todo mundo conhece pessoas que, sei lá, gostam de acordar cedo e já estão no gás, trabalham muito, muito de manhã, e tem pessoa que gosta de acordar mais tarde e gosta de trabalhar mais à noite porque se sente mais produtivo. Enfim, acho que também dentro de casa as rotinas vão se misturando e isso vai se adaptando, né? Também, um outro ponto que eles trazem, que também acho que está muito ligado aqui com a gente, é que as pessoas estão em fusos horários diferentes, né? Aqui a gente tem até 12 horas de diferença, então isso é um ponto muito importante para a gente pensar do tipo, tá, nós não estamos trabalhando ao mesmo tempo, assim, né? As pessoas que estão lá em Singapura, no Japão, estão dormindo enquanto a gente está aqui agora, e quando a gente for dormir, eles vão estar lá trabalhando. Então, esse é um ponto legal até para Shape. E também a comunicação assíncrona dentro desses pontos, ela quer vir a evitar frustrações e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade das pessoas, né? Tentar aumentar essa produtividade. Aí, só para falar para vocês, esse treinamento que eu fiz ano passado, ele foi de uma instituição que chama Officeless. E aí, esse aqui é a página deles, vocês podem depois buscar no Instagram. E aí, eles trouxeram um conteúdo que eu achei legal de trazer aqui, porque ele pode... Acho que ele traz para o dia a dia, assim, para a gente entender sobre como é que... começar a entender como é que a comunicação assíncrona poderia ser mais... ajudar no dia a dia, né? Então, eles trazem que, por exemplo, assim, um dia normal, quais são as expectativas de um dia normal? Então, assim, acordar, ler alguma coisa, meditar, fazer um exercício, comer bem o café da manhã, começar a trabalhar e aí priorizar o trabalho, focar no que precisa ser feito, se comunicar com as pessoas
no próprio tempo, né? Fazer algumas pausas durante o dia e depois, no final do dia, termina de trabalhar e tranquilo, vai curtir a noite. E aí o que eles trazem lá é que eles falam que assim, muitas empresas, na realidade, o que acontece é que ao invés de já começar o dia numa qualidade, a pessoa já tem que começar o dia vendo mensagens e aí vai olhar mensagens no dia inteiro. Muitas vezes as pessoas têm que, sei lá, parar para almoçar no horário enquanto trabalha, né? Então, almoçar no computador. Muitas reuniões que vêm do nada, assim, surgem out of the blue, né? Não tem. Às vezes a pessoa achava que estava com dia livre, na realidade ela descobre que não está. Eles falam que as pessoas acabam trabalhando mais do que era esperado, né? Do que elas esperavam, mas mesmo assim elas não se sentem produtivas. Ao invés de descansar à noite, ela vai se sentir na obrigação de ficar disponível também à noite no celular. E muita gente acaba repetindo esse comportamento dia após dia, né? Então, acho que esse é um cenário que é legal a gente procurar evitar por diversos motivos. Aí aqui só um comentário que eu encontrei lá numa discussão, uma pessoa falando assim, parece legal, mas as pessoas vão ser menos produtivas dessa forma, né? E aí uma pessoa estava comentando, trouxe essa provocação, achei muito legal, que assim, será que as pessoas estão produtivas ou elas só estão conectadas, né? E aí eles trouxeram essa discussão falando que as pessoas conectadas são as que estão online, respondendo mensagens, e as pessoas produtivas são as que realmente estão lá criando valor para a empresa. E aí eles trouxeram, apontando para essa questão da diferença entre esses dois pontos. Aí outro dado que eu trago aqui também, que as companhias que focaram a sua comunicação de uma forma assíncrona viram um aumento na produtividade de até 100%. Nem todas chegaram lá, né? Mas tinha várias taxas de crescimento e até 100%. E aí, legal, voltando então para essa parte da diferença das duas, acho que é legal a gente falar sobre quando que é legal focar em cada tipo de comunicação. Então, a comunicação síncrona, de acordo com esse conteúdo, né, ela fala que a comunicação síncrona ela é ótima para emergências, então, do tipo, putz, um cliente fez uma mudança aqui, precisamos de algo rápido. Beleza, vamos nos sincronizar e trabalhar juntos, e isso vai nos ajudar. E também para criar relações sociais, ainda mais que nesse momento a gente está isolado, assim, né? Muita gente aqui, acho que até a maioria do pessoal nunca se viu pessoalmente, então é um tipo de comunicação que ajuda bastante nesse cenário. E a comunicação assíncrona, por outro lado, ela está mais focada assim no trabalho um pouco mais individual. Então, quando eu preciso de um pouco mais de foco, quando eu preciso ser menos interrompido, em espaços em que eu tenho a possibilidade de escolher o meu tempo, né, meu momento para trabalhar. E isso vai gerar nas pessoas um senso maior de responsabilidade, de ownership, não sei a tradução disso. E isso também vai acabar empoderando as pessoas, tipo, cara, eu faço o meu trabalho, olha só o que eu consigo entregar, eu faço parte disso, aquele negócio que eu falei de colocar a mão na massa e saber que aquele resultado é um conjunto, assim, né, de vários trabalhos. Aqui um ponto ainda falando dessa parte do foco do trabalho, acho que talvez vocês já devam ter visto isso, mas que a cada interrupção as pessoas levam em média 25 minutos para voltar para o estado de foco no trabalho. Então, o que eles falam bastante é de como as pessoas começam a receber muita notificação, barulhinho de, sei lá, WhatsApp, tem muita empresa que vai para WhatsApp, vai para ferramentas muito focadas em chat, notificação, isso acaba tirando muito foco das pessoas. E aí, um ponto incrível que talvez vocês já devem ter visto é uma mensagem. Ah, não, pera. O slide vem depois. Era quase um spoiler. Beleza. Então, aqui nessa parte da comunicação, existe uma pirâmide que ela foi estruturada, em que a base dela, se a gente deixa ela assíncrona, a gente consegue organizar da seguinte forma. A base de todo o trabalho tem que ser feita em documentação. Então, fizemos decisões, tomamos decisões aqui, vamos documentar isso para que isso fique num registro, né? Então, a gente tem lá todos os arquivos de documentação e para dar suporte para essa documentação, também vai precisar existir uma nuvem, né? Para a gente colocar, sei lá, imagens, anexos, outros tipos de arquivo, planilha, vídeo, enfim. E aí, quando a gente parte para a parte síncrona, aí a gente vem aqui para as reuniões que são marcadas, depois segue para o chat, e por último, lá a parte mais síncrona de todas seria uma emergência, assim, poderia ser uma ligação, tipo, pode entrar nessa reunião agora,
ou até ligar por telefone. E aí, como vocês veem na pirâmide, essa estrutura que é sugerida pela comunicação assíncrona, ela tá, tipo, quanto mais vai subindo, a ideia é que seja menor essa importância de cada um desses aspectos, né? Beleza. E aí, para dar suporte para esse tipo de estrutura, o ideal é que existam ferramentas. Aqui eu trouxe só a imagem do Teams, que eu acho que é a que todo mundo aqui mais usa, né? E ele tá vendo, ele é uma ferramenta de comunicação. Inclusive, em várias referências, o Microsoft Teams, ele vem nos dois cenários, assim, ele consegue ajudar as pessoas a trabalhar tanto de forma síncrona quanto assíncrona, né? E, além de ferramentas de comunicação, as empresas precisam também de uma ferramenta de colaboração. Eu trouxe aqui como exemplo o Miro, ferramentas de documentação. Aqui eu trago também como exemplo o Confluence, ferramenta de nuvem, né, de armazenamento, e de gerenciamento de projetos e tarefas. Aí eu coloquei também aqui um exemplo, mas não necessariamente é o... Só quis, tipo, trazer cenários que a gente consiga pensar do tipo, que ferramenta faz isso. E beleza. Quando a gente vai implementar tarefas, quando a gente vai implementar ferramentas, a gente precisa pensar nisso de uma forma um pouco planejada e organizada. Então, o ideal é que o squad junto defina quais ferramentas vai querer usar, de que forma e qual é o propósito de cada uma delas, né? A ideia não é sair adotando, sei lá, 25 ferramentas e criar grandes processos também, porque isso pode aumentar muito a curva de aprendizado e fazer com que as pessoas não usem nenhum no fim das contas, né? Que é justamente uma coisa que, pela visão da comunicação assíncrona, se quer evitar. E também definir boas práticas para cada uma dessas ferramentas. Então, assim, como que a gente deveria usar isso? E mais importante, como é que a gente não deveria usar, né? De que formas que a gente quer evitar que essa ferramenta seja usada. Então, são só alguns pontos legais para trazer. E aí, falando como aqui a documentação é a base da comunicação assíncrona, por que a gente precisa documentar? Aí aqui um ponto muito forte que eles trazem é que, assim, a informação que a gente discute no ambiente de trabalho, ela não pertence a nós, ela pertence à empresa. Então, se a gente vai ter pessoas que vão entrar na empresa daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como que elas vão acessar essa informação? Será que a informação que vai chegar até elas lá vai estar organizada? Será que elas vão realmente ter acesso a esse tipo de informação? E hoje a gente até trouxe aqui o cenário da Shape para falar que assim, a gente tem um caminho já meio andado, porque a gente já planeja as nossas ações para o futuro. Eu trouxe uma outra pirâmide aqui, porque hoje eu estou muito, sei lá, geométrico. E aí eu fiquei do tipo, tá, qual que é a nossa organização? A primeira coisa são as dailies. Na daily a gente organiza o nosso trabalho, assim, entre aspas, nas próximas 24 horas, né? E acima disso a gente tem o nosso sprint planning, lá a gente organiza qual que é o plano dos próximos 14 dias, depois tem o QBR, tem o nosso planejamento anual e no topo lá tem o propósito da empresa, que é um objetivo compartilhado, né? Voltei aqui, já estou chegando lá. Que é um objetivo que todos os squads têm juntos e à medida que isso vai descendo, né, na pirâmide, ele vai se destrinchando em ações menores. Então, já existe um planejamento, né? Então, isso é legal que a gente já tem um caminho andado aí. Beleza, então já entendemos um pouco sobre por que é legal essa documentação. Mas aí, como que isso tem que ser feito, né? Como que se documenta? Primeiro, o foco é criar um processo claro, né, de organizar as informações de um jeito que faça sentido. A informação ela precisa estar disponível de uma forma fácil e ela tem que estar atualizada, né? Não adianta eu documentar algo que aconteceu 6 meses atrás, já mudou o processo, já foram tomadas outras decisões e isso não está atualizado, porque a informação acaba perdendo o sentido. Se uma pergunta não pode ser respondida por uma documentação que já existe, tem que ser criada uma nova documentação ou ser adicionado um novo ponto a essa documentação. Além disso, a informação precisa ser buscável, né? Então é mais fácil dessa forma de gerenciar todo o conhecimento. Eu não sei se alguém aqui já passou por um problema do tipo, putz, alguém me mandou um link, alguém me mandou uma informação, vou procurar e não necessariamente conseguir achar. E aí fica aquele espaço assim, do tipo, putz, onde está aquilo porque era importante, né? Então a ideia da comunicação assíncrona é ter um espaço unificado em que
o foco, né, da comunicação esteja primeiramente lá, e lá seja fácil de encontrar essas informações. E para isso também elas precisam estar organizadas de uma forma contextual, né, que faça sentido uma categorização dessa informação. Então, não adianta criar, sei lá, eu criei um Confluence para o meu squad e é isso, squad, lá dentro tá todas as informações misturadas, jogadas. A gente tem que pensar assim, tipo, o que que a gente faz aqui dentro? A gente tem reuniões para planejamento, a gente tem entregas, a gente tem tarefas, a gente tem diversas coisas. E criar essas categorias e colocar essas informações lá dentro. Além disso, como eu falei ali, informações externas, né, também precisam ter seu espaço específico para conseguir fazer algum tipo de discussão. Então, eu coloquei, por exemplo, tipo artigos, vídeos. Tem conteúdos que, às vezes, tipo, se eu mandar no chat uma coisa que vai levar, sei lá, 20 minutos para a pessoa consumir, no dia a dia fica difícil, às vezes, da pessoa consumir e, às vezes, é difícil de ela voltar naquele conteúdo e conseguir reagir àquilo de uma forma que favoreça a discussão. E isso pode acabar atrapalhando não só a comunicação, mas evitar que existam discussões mais profundas dentro da empresa, né? Que muitas vezes é bem importante. Aí aqui trago outro quote, que é que não importa o quanto você sabe de alguma coisa, o que importa realmente é o quão fácil as pessoas conseguem entender o que você tem a dizer, né? Então, pensando nesse aspecto, o ideal é que a comunicação assíncrona seja fácil, seja clara, que todo mundo consiga bater o olho e entender, né? Ainda mais tentando trazer isso para Shape, eu acho que até legal falar sobre isso, porque a gente tá numa indústria que tem vários termos técnicos, tem várias questões que, sendo simplificadas, vão acabar facilitando para muito mais gente. E beleza, aí eu tava lá falando dos processos, né, tentando entender agora por que esses processos são importantes. Então, primeiro, né, quando a gente não cria processos, as pessoas vão procurar imitar aquilo que elas faziam no escritório, e o que muitas vezes acabava acontecendo no escritório, sei lá, era um papo rápido, isso pode acabar virando uma reunião, ou pode acabar virando um excesso de reuniões, e isso pode criar um sentimento nas pessoas de que elas estão sendo controladas, porque elas vão acabar sendo interrompidas o tempo todo na hora que elas estão trabalhando. E aí isso vai também acarretando em outras coisas, né? As pessoas vão se sentir mais exaustas. Isso pode levar para algum tipo de burnout, até um FOMO. Não sei se todo mundo está familiarizado. FOMO é uma sigla para Fear of Missing Out. Depois eu tenho um outro slide lá na frente que eu falo um pouco mais sobre isso. E quando as pessoas começam a se sentir dessa forma, isso pode também acarretar numa baixa retenção de pessoas dentro da empresa. Então, pensando num cenário também não só dentro da empresa, mas também mercado, acho que é muito interessante pensar em se comunicar dessa forma, até para tem diversos efeitos, né, de não só qualidade de trabalho, mas também aumentar essa retenção. E aí um aspecto muito forte é justamente esse, de respeitar o tempo das outras pessoas. Aqui só algumas boas práticas, então assim, nunca mande informações que são importantes por áudio. Um áudio você não consegue pesquisar, né, então é muito fácil de perder essa informação, ele não é indexável, enfim, então se algo é importante, evite mandar algum tipo de áudio. Como a gente viu lá na pirâmide, né, as reuniões não podem ser o primeiro recurso quando a gente precisa de algum tipo de informação. Depois eu vou falar mais sobre isso também. E o foco tem que ser em discussões que tenham um direcionamento para decisões, né? Não adianta focar em discussões que talvez não vão levar a algum ponto. Enfim. E aí esse aqui é falando um pouco daquela parte ali de quando a gente vai falar com as pessoas, o ideal é a gente não fazer grandes mensagens, grandes blocões de texto, e sim tentar facilitar ao máximo e criar um resumo de informações, dividir a informação em tópicos. Eu vou falar sobre isso um pouco mais lá na frente também, eu trouxe alguns exemplos. Até aqui tá tudo bem, gente? Só para saber se estamos escutando bem, tá tudo certo? Uhum. Beleza, obrigado. Aí aqui um pouco falando sobre essa coisa de respeitar o tempo das pessoas, eu trouxe uma outra pesquisa falando que quando você demanda uma resposta imediata de alguém, você também está dizendo para ela que o seu tempo é mais valioso que o dela. Então, claro que isso é uma comunicação um pouco mais subjetiva, né? Mas é um ponto legal para a gente pensar também. Beleza. Então,
se ficou interessante do tipo, cara, beleza, quero melhorar minha comunicação, mas não sei como. Então, trouxe aqui alguns pontos que podem ajudar a gente. Antes da gente falar com alguém, o ideal é pensar, será que existe um plano para essa informação que eu preciso? Tipo, onde que ela se encaixa dentro do meu squad ou dentro da empresa? Talvez, se eu já tenho uma documentação relacionada com isso, talvez a informação que eu preciso já está lá, né? Sempre que for mandar mensagem para as pessoas, imagina que ela está em outro fuso horário, que ela só vai responder você daqui a 4 horas. Então, isso é um comportamento legal para a gente pensar no sentido, tá, como é que eu vou formular essa mensagem, né? E evitar cenários, por exemplo, esse aqui, tipo um oi, tudo bom? Esse aqui é a cara que as pessoas fazem quando elas recebem um oi, tudo bom. Por que é tão problemático um oi, tudo bom, né? Porque ele não deixa claro o que a pessoa espera de você, né? Então, quando você for mandar uma mensagem, uma boa prática é o que eu espero dessa pessoa, né? Então, eu posso esperar que ela pense alguma coisa no sentido, tô te mandando isso aqui, eu quero que você pense X, né? Ou eu preciso que ela faça alguma coisa no sentido, olha, tem uma tarefa aqui, precisamos priorizar. Ou então, eu quero que essa pessoa pense, sinta alguma coisa no sentido, cara, foi muito bom isso aqui que você fez, parabéns, eu quero que essa pessoa se sinta bem quando eu mando uma mensagem, né? E aí eu trouxe alguns exemplos que podem ser legais para a gente pensar. Aqui é uma mensagem tipo, olha, aqui tem uma notícia que eu vi que está relacionada com o teu trabalho. Já é melhor que um oi, tudo bom, mas ele está ainda preso numa coisa no sentido, tá, o que a pessoa que mandou essa mensagem espera que quem recebeu faça ou sinta, né? Enfim. Aí aqui eu trouxe um exemplo que pode melhorar essa comunicação. Aí a mesma mensagem ali nas 3 primeiras linhas, mas aí a pessoa segue falando, do tipo, olha, tem esses aspectos aqui, X, Y, Z, que a gente pode discutir para fazer mudanças na próxima sprint. Eu acho que eles podem melhorar o valor do nosso projeto e aumentar a velocidade de entrega. O que você acha? Então aqui eu já estou falando do tipo, olha, já trouxe os pontos que eu quero falar, porque às vezes é um link que pode ser extenso, ele pode ter muita informação lá dentro, e eu estou esperando dessa pessoa alguma coisa, que eu quero o pensamento dela sobre isso de acordo com os aspectos X, Y, Z que eu falei ali. Então já é uma comunicação muito mais clara. Outra coisa também é ir direto ao ponto. Aí eu trouxe outro exemplo aqui também. Eu não vou ler tudo que está aqui, mas depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Mas aí, assim, só para explicar de uma forma resumida, essa pessoa que ela queria era marcar uma reunião de 30 minutos nesse dia. Mas ela começou a explicar que o stakeholder teve um problema, blá, blá, blá. E se ela pudesse, de repente, transformar essa mensagem e colocar essa informação lá em cima, do tipo, oi, tudo bom? Posso falar contigo hoje meia horinha? Eu preciso finalizar, que a gente precisa finalizar nosso trabalho até sexta-feira. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Inclusive, isso está ligado com aquele ponto que eu falei antes, que é de como a gente pode estruturar essa mensagem, dividi-la em pequenos blocos, porque ela fica mais fácil de bater o olho e entender o que a pessoa espera. E essa informação também sendo highlighted, como é que fala? Eu sempre esqueço em português, destacada, né? Então, assim, ao invés de mandar um blocão de texto, divida em parágrafos menores. E, se possível, também pode fazer esse destaque na informação, que é a mais importante naquele espaço. Então, isso vai facilitar com que a pessoa leia mais rápido, responda mais rápido, isso pode melhorar bastante a comunicação. Outro ponto também que é importante, reuniões. Aqui eu trouxe um guiazinho, que acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer eu preciso de uma reunião, né? E aí, isso também é um ponto que vem lá desse treinamento que eu fiz de trabalho remoto. É claro que, assim, né, tudo vai variar de acordo com cada cultura, cada empresa, mas eu vou trazer para vocês aqui o que eles trouxeram lá. Então, a primeira coisa, quando a gente vai pensar assim, preciso de uma reunião, a primeira coisa que tem que pensar tá, preciso tomar alguma decisão? Se nenhuma decisão precisa ser tomada, não precisa de reunião. Mas talvez, beleza, a gente tem uma decisão que precisa ser tomada, então a gente segue nesse fluxo aqui. Essa decisão depende de alguém? Se ela não depende, também não precisa de reunião. Beleza, depende de alguém. Preciso da opinião de mais de uma pessoa? Se não precisar, também não precisa de reunião. Dá para conversar com essa pessoa diretamente e tomar essa decisão lá. Se você acha que precisa, ou se você percebe, né, que precisa do input de diversas pessoas, aí você segue e percebe que também, assim, lá nessa referência diz que não precisa de reunião. Você pode continuar usando essa comunicação escrita para encontrar uma solução junto e tomar a decisão ali, sem necessariamente marcar essa reunião.
Mas, muitas vezes, o que acontece é que essa discussão não foi suficiente para tomar uma decisão, e aí sim, é um cenário perfeito para marcar uma reunião. Que aí também o que é válido nesse cenário é que durante todo esse processo anterior, você já foi alinhando as pessoas, você já foi abrindo espaço para ter uma discussão e entendendo quais são os pontos que estão sendo necessários, né, para tomar essa decisão. E voltando aqui, né, a base da comunicação assíncrona é justamente essa documentação escrita. Então, essa comunicação que vai sendo escrita e sendo documentada, e ela, a parte das conferências ali, ela está mais acima. Então, a gente realmente, seguindo aquele modelo, não deveria ser o primeiro recurso, né? Essa parte das reuniões, aqui chama de videoconferências. Beleza. Aí aqui uma outra provocação que eles trazem, que é assim, 5 pessoas numa sala, né, numa reunião, por 1 hora não é uma reunião de 1 hora, é uma reunião de 5 horas. Né, no nível, pensando pela empresa, né, a empresa estava ali pagando essas 5 horas. Então, o quanto a gente puder otimizar esse recurso, a gente também vai estar melhorando o cenário para a empresa. E beleza, estamos num cenário que percebi que vou realmente precisar de uma reunião. O que, que eu preciso organizar assim antes dessa reunião, né? Primeiro, não convidar ninguém para essa reunião que não realmente precise estar lá, né? Então, o ideal é que eu pense assim, ó, eu vou convidar a pessoa A, B e C. Por que que eu vou convidar A? Por causa desse motivo. Se eu não tiver motivo para convidar, não convido essa pessoa. E aí explicar para essas pessoas esses motivos. Olha, estou te convidando porque essa reunião aqui, vou precisar que você me ajude com isso, né? E a informação que está sendo discutida lá nessa reunião, ela vai precisar ser documentada. Então, ou alguém vai ter que estar escrevendo uma ata, anotar, enfim. O ideal é que essa informação, que a reunião termine e essa informação se torne já algum tipo de documento, ele pode ser uma tarefa, né? Tem várias formas de documentar. Outro ponto também, se a reunião, você, por exemplo, marcou meia hora e ela já passou do tempo. Então, pergunte para as pessoas se está tudo bem continuar, ou se alguém tiver outro compromisso e você ainda precisa dessa pessoa, marcar outro horário, até continuar essa discussão num documento, numa documentação mesmo. Né? Não necessariamente precisa marcar outra reunião. E depois dessa reunião, quando existem ações a serem tomadas, o ideal é que elas estejam lá bem organizadas e que todo mundo saia da reunião sabendo quem que é responsável pelo quê. Né? Então, isso é bem importante para a gente otimizar reuniões nessa parte da comunicação assíncrona. E aí também algumas outras boas práticas. Quando for criar uma reunião, o ideal é que a gente adicione uma descrição, né, naquele evento. Então, por exemplo, essa reunião é para resolver esse assunto A, B, assunto C. Claro que assim, tem coisas que são diferentes também, só para deixar alinhado. Uma coisa é reunião, outra coisa é ritual. Né? Por exemplo, a gente trabalha com sprint, então a gente vai ter a daily, vai ter o planning, vai ter a retro. Então, isso não necessariamente vai precisar criar toda sprint uma nova descrição, né? São rituais que vão se repetindo ao longo do trabalho. De novo, então, somente convide as pessoas que são necessárias, né? Se você convidar mais pessoas, muitas pessoas vão se sentir na obrigação de participar e às vezes elas podem ficar lá silenciosas o tempo todo e é um tempo que ela não necessariamente está produzindo, né? Ela está só ali disponível. Outra coisa também, ficar atento à questão de tempo. Então, assim, cara, será que a gente consegue resolver isso aqui em 30 minutos? Então, eu vou tentar marcar uma reunião de 30 minutos. Não vou marcar uma de 1 hora, 2 horas, enfim. Eu vejo muitas empresas que definiram, assim, uma regra do tipo, olha, não podemos ter reuniões de mais de tanto tempo. E realmente quebrando as decisões em múltiplas reuniões ao invés de fazer grandes blocos, porque eles perceberam que não funcionava para eles. Outras boas práticas. Bom, se você marcou, por exemplo, 1 hora e terminou a reunião em 40 minutos, né, terminou antes do tempo previsto, não precisa estender a reunião até o final, só para preencher o tempo ali. Né? Pode finalizar a reunião logo ali. Outra coisa também que eles falam é para evitar comunicações que são exclusivas. Né? Então, aqui eles falam dessa parte de piadas internas. Então, evitar piadas internas com pessoas específicas quando tem uma reunião com muitas pessoas, porque você pode acabar fazendo aquela pessoa que não entendeu aquela piada ou aquele assunto, ela pode acabar se sentindo ali mais tímida, excluída, e depois ela vai acabar tendo mais dificuldade de
fazer parte da conversa, né? Aí o que eles trazem aqui como ideia é justamente tentar o oposto. Então, ver se tem alguém que está participando pouco e tentar incluir essa pessoa mais na conversa. E aí, um ponto que eles trazem que é legal, que o equilíbrio é a chave para tudo. E aí eles falam que 75% da comunicação tem que estar focada no assíncrono, 20% na parte síncrona e 5%, que é essas bolinhas azuis, são aqueles pontos que eu falei lá no começo, que são... esse tempo tem que estar dividido para relações sociais dentro da empresa, né? E aí, pensando como é que a gente pode encorajar esses 5%, lá nesse conteúdo falava vários sobre criar check-ins. Então, por exemplo, abrir um espaço para as pessoas discutirem sobre como está seu dia, ou o que aconteceu nessa semana que foi ótimo para você, e deixar um espaço para que as pessoas possam discutir. Criar grupos para discutir sobre estilo de vida, então falar sobre hobbies também, tipo música, série, filmes, atividades, esportes. Criar happy hours, criar noites para jogos, né? São algumas ideias que eles trouxeram lá que eu quis só mostrar aqui, que são pontos que são possíveis de explorar dentro desses 5% na comunicação, dentro desse método. E aí, quando eles falam sobre essa divisão de estar, assim, a comunicação 75% assíncrona, 20% síncrona e os outros 5% dividido para relações sociais, eles falam que em muitas empresas esse equilíbrio não acontece, né? Então, essa comunicação está desequilibrada e tem vários efeitos que podem chegar por conta disso. E aí eles falam aqui sobre pensando em como é que traduz isso, não tinha me preparado. Esse cognitive overload é tipo quando tem um excesso de informações na cabeça da pessoa, né? Então ela fica achando que é necessário estar alerta e disponível o tempo inteiro, e isso em muitas pessoas pode causar estresse e ansiedade. FOMO, que é aquele ponto que eu também falei lá atrás. Então, a pessoa, quando ela não consegue responder o mais rápido possível, muita gente pode se sentir que não está sendo ouvida e ela vai se sentir meio que pressionada indiretamente a ter que responder mais e mais rápido. Isso também vai criando essa pressão, né? Senão ela vai sentir que a opinião dela não importa. E um outro ponto que eu também falei ali antes, que é de se essa comunicação fica desbalanceada, ela pode acabar encorajando que as respostas fiquem mais curtas e não existam tanto espaço para discussão. Então, por exemplo, às vezes você fala alguma coisa e ao invés de alguém rebater ou questionar alguma coisa, a pessoa só vai, sei lá, dar um joinha e segue a vida, sendo que não necessariamente seria a opinião dela, ou talvez ela não tenha pensado a fundo antes de tomar essa decisão, ela só quis, entre aspas, se livrar dessa obrigação da resposta ali. Alguns outros efeitos, aí falando já da parte organizacional, né, que é a dificuldade de encontrar informações antigas. Então, fica muito difícil tanto de encontrar essa informação quanto depois de referenciar elas, no sentido, putz, eu queria muito lembrar aquilo que a gente falou mês passado para a gente usar agora numa próxima etapa do projeto. Se isso está perdido, é uma informação que se perde. Novamente, ele também, né, essa parte de as pessoas que vão entrando na empresa não conseguem acessar essa informação, e aí, se a comunicação está focada nessa parte síncrona, elas vão acabar ficando excluídas, ou o que pode acontecer também é que a empresa vai ter que ficar sempre repetindo explicações, e isso vai desgastando as pessoas também de ter que participar de múltiplas reuniões sobre o mesmo assunto. Acho que eram esses pontos. E aí, bom, gente, aqui é onde estou já finalizando a minha fala. Para quem se interessar, na gente falar mais sobre isso, eu criei um time dentro do Teams, que eu botei aqui, né? Let's Discuss on Teams, New Communication Team. Então, eu criei lá naquela aba Teams um time sobre comunicação. Aí eu vou disponibilizar essa apresentação lá, e quem tiver interesse, a gente pode começar a debater sobre como, de que forma que isso poderia ajudar a Shape, ou se vale a pena investir nosso tempo em mudar esse tipo de comunicação. Tá bom? E, bom, gente, aqui finalizo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma ideia, fique à vontade para falar agora.